Stalin, o que eu falei de Stalin, gente? Coloquei o significado de PCOS? Coloquei? Tá, então beleza. Partido Comunista da União Soviética. Fechou. Então, vamos começar a falar do governo dele agora, tá, pessoal? Eu vou aumentar aqui a tela. Na hora que chegar em colcoses e sovcoses, aí eu vou ter que diminuir porque a gente vai fazer uma comparação, tá? E aí eu vou, né, acabar digitando aqui, beleza? Não, não compartilhei. Eu pus pra gravar, eu pus pra gravar. Ô, Marília, ô Marília, eu pus pra gravar e não compartilhei a tela. É até normal acontecer isso. E ontem, Sertãozinho? E ontem, Sertãozinho, fiz, Marina, chamada eu já fiz, pelo menos isso. Em Sertãozinho ontem, eu não fiz chamada de nenhuma aula. Nenhuma aula. Eu dei 7 aulas ontem, eu não fiz chamada. Eu esqueci simplesmente. Apaguei da memória que tinha que fazer a chamada. Parabéns. Ó, vai. Gosto. Pode colocar o próximo aí, gente. Ah, peraí. Isso aqui vocês não colocaram, não, né? A divergência entre o Trotsky e o Stalin. Não. Então, antes de Gosplan, coloca isso. Pode pôr um asterisco, pode pôr até embaixo do 1924, sem problema nenhum. Só coloca esse asterisco. Divergência Stalin-Trotsky. Divergência Stalin-Trotsky. Aí, copiou lá a divergência Stalin-Trotsky. Vamos colocar qual era essa divergência. Ó. Socialismo em um só país versus revolução permanente. Eu vou explicar para vocês o que foi isso, tá? Tá gravando, tá certinho. Oi? Ó, põe embaixo. Socialismo em um só país versus revolução permanente. Que da hora, hein? Oh, legal, hein? Puxa, da hora. Tá atrapalhando minha. Já copiou todo mundo, vai. Já, né? Oh, Maria. E eu sigo estralando meus dedos. Pô, eu virei um velho mesmo. Estralando o dedo toda hora. Meu Deus. Esse comentário foi bom. Ui. Pronto? Bom, vamos lá então, pessoal. Olha só. Stalin e Trotsky, eles não eram amigos, tá? Eles faziam parte, né, dos bolcheviques, a gente já viu isso, lembra? Comentei aqui com vocês, né? Porque havia um interesse comum em derrubar os mencheviques que tinham assumido o poder, tá? Para que esse grupo entrasse no poder. Então, assim, Lenin e Trotsky, um em carne. Lenin e Stalin, tá, beleza, né? Se aceitavam. Stalin e Trotsky de jeito nenhum, tá? Eles eram bem divergentes, tá? Não tinham relação de amizade nenhuma, tá? Bom, o Lenin, como eu falei para vocês, ele morreu em 1924, certo? E aí, o sucessor natural do Lenin seria o Trotsky, tá? O Stalin, pessoal, ele, né, sempre teve essa característica mais ditatorial, mais autoritária, né? E ele consegue, além de tudo, ser um cara carismático.
Tá? Muita gente seguia o discurso dele, inclusive dentro dos próprios bolcheviques. E ele conseguiu trazer uma galera de militares, né, de lideranças bolcheviques para o lado dele, lá dos sovietes que a gente tinha falado, e conseguiu fazer com que o Trotsky não assumisse, e quem assumisse o poder era ele mesmo, tá? Joseph Stalin. A divergência deles estava exatamente nisso, e foi nisso que ele acabou convencendo os caras para apoiar o Stalin. Socialismo em um só país. O Stalin ele defendia o seguinte, tá? Que primeiro a União Soviética ela deveria se estruturar internamente, tá? Então o socialismo barra comunismo primeiro teria que ser aplicado pelo PCOS dentro da URSS, para a URSS ficar fortalecida. Depois sair, depois internacionalizar a revolução. O Trotsky, ele seguia a mesma linha de pensamento do Lenin, tá? Onde ele falava que a revolução do Partido Comunista, tá? Do socialismo, ela deveria ser permanente. Ela deveria acontecer não só na URSS, como em vários outros territórios, vários outros países. Tá? Então essa divergência acabou sendo muito forte e o Stalin convenceu o PCOS que seria melhor primeiro fazer isso do que fazer a internacionalização do socialismo. Tá? Então, ó, socialismo em um só país, põe embaixo, põe assim, ó. Stalin defendia Stalin defendia primeiro a estruturação interna. Stalin defendia primeiro a estruturação interna. Do socialismo. Estruturação interna do socialismo. Para depois internacionalizar. Para depois internacionalizar. Aí pode colocar aqui, ó, em revolução permanente. Revolução permanente. Aí põe assim, Lenin e Trotsky. Tá. Seria embaixo disso aqui, tá, gente? Ó, revolução permanente. Isso, aí em revolução permanente põe Lenin e Trotsky. Lenin e Trotsky defendiam Lenin e Trotsky defendiam a imediata defendiam a imediata internacionalização internacionalização a imediata internacionalização do socialismo para outros países. Do socialismo para outros países. O Stalin criou toda uma situação, pessoal, colocando Trotsky como um traidor do movimento bolchevique.
tá? Para vocês terem uma noção, o Trotsky ele era acusado de ser um menchevique infiltrado nos bolcheviques. A galera acreditou nisso, o Trotsky foi julgado e ele foi preso, tá? Isso foi em 1926, né? Depois acabou sendo libertado em 28 e ele não podia ficar na União Soviética, ele pediu exílio no México. O México estava tendo uma revolução também de caráter socialista, não exatamente igual da União Soviética, tá? Mas era também uma movimentação meio, né, de esquerda, que ficou conhecida como zapatismo, tá? O zapatismo começou ali no final dos anos 10, já estava entrando nos anos 20, e o Trotsky acabou indo para o México e ficou exilado no México, tá? Em 1940, o Trotsky aparece morto, né? Um espião da polícia secreta soviética, a mando do Stalin, foi até o México e matou o Trotsky, certo? Isso foi em 1940, beleza? Então, e aí, né, o Stalin eliminou o inimigo dele, né? Apesar do Trotsky não ser nenhum perigo mais na vida do Stalin, certo? Gente, quem estava certo? Socialismo em um só país ou revolução permanente? Socialismo em um só país. Tanto é que o Stalin ele vai fazer isso, tá? As primeiras medidas, já vou deixar para vocês copiarem, mas só para vocês entenderem, ó. As primeiras medidas do Stalin, tá? Essas três aqui, elas vão ser de ordem interna. Depois que o Stalin vai começar a querer sair, expandir o socialismo, tá? Então ele, né, na realidade ele acertou, né? Ele fez a base para a União Soviética virar uma potência, tá? Lógico que isso teve um custo muito elevado para a União Soviética, que eu digo custo de vida, né? Muita gente morreu, muita gente foi presa, o autoritarismo do cara era algo absurdo, tá? Mas ele acabou tornando a União Soviética uma potência, beleza? Bom, primeiro item aqui então, pessoal, a primeira grande política, tá, colocada já em 24, né, pelo Stalin, foi essa política chamada Gosplan. Pode colocar aí. Gosplan. Pode falar? Pode? Põe na frente, pessoal, o que é Gosplan? Põe assim, ó. Planificação, planificação e estatização, planificação e estatização da economia. Planificação e estatização da economia. Bom, é interessante vocês puxarem uma setinha dos dois itens. Eu vou explicar os dois juntos, tá? Para entender o que é uma economia planificada. Países socialistas, eles têm uma marca, né? Uma característica de que a economia é planificada, de que a propriedade ela é estatal. Os meios de produção, eles pertencem ao Estado, tá? Quando a gente fala de uma economia planificada, significa dizer que tudo que é produzido nos setores primário, secundário e terciário, além do consumo da população, fica nas mãos do governo, do Stalin. Então ele centraliza tudo, ele pega o que vai ser produzido e fala, ó, primário vai produzir isso, secundário isso, terciário isso. E a população só vai poder consumir esse referente aqui, não pode passar. A ideia é não ter nada de excedente. É muito difícil não acontecer isso, mas a ideia é não ter excedente, tá? Por que o governo faz isso? Porque é um governo centralizador, autoritário. Países comunistas, eles adotam a economia planificada. Ah, mas a China, ela não é um país, dois sistemas? Sim, a China ela flexibilizou essa ideia, porque viu que não funciona, tá? Coreia do Norte, Cuba, que ainda tentam seguir o comunismo, o socialismo, eles adotam uma economia ainda planificada e tem problemas de abastecimento, tá?
Então, embaixo de planificação e estatização, coloca assim, ó, controle estatal, estatizar, né? Estatal, tá? Controle estatal da produção e do consumo da população. Da produção e do consumo da população. Vírgula, a partir de limitações impostas sobre os três setores de produção, né? Setor primário, setor secundário, setor terciário, tá? Pessoal, limitações impostas sobre os três setores de produção. Pessoal, isso aqui é o núcleo, tá? Núcleo do PCOS da URSS, da União Soviética, tá? É o núcleo do Partido Comunista da União Soviética, é a Gosplan, beleza? O Stalin, ele tinha obrigatoriedade de saber tudo, tudo tinha que passar nas mãos dele. Por isso que eu falo centralizador autoritário. Tranquilo? Pode seguir? Pode? Próximo, pessoal, coloca aí a próxima medida, tá? Que foi adotada, ó, 1928, tá vendo? Ó, 4 anos depois, planos quinquenais. Planos quinquenais. Oi? Isso. Planificação e estatização da economia, exatamente. Beleza? Gosplan significa isso, planificação e estatização, tá? Agora, é isso aí em soviético, né? Em russo. Então, não sei a tradução disso. Meu russo não tá muito bem praticado. Ô Laís, como é que estão as aulas de sábado online de inglês? Da hora? Putz, legal pra caralho, hein? Vixe, eu imagino. Nossa senhora, você reclamava imagino. Você reclamava de ter que ir, imagina agora. Amanhã tem, tá? Só pra te lembrar. Nossa, aí. Gente, planos quinquenais. Olha o nome, ó. Quinquenais, a cada 5 anos, tá? O Stalin, ele tinha noção de que a NEP não era... cadê? Que a NEP, adotada pelo Lenin, não era o ideal, tá? A ideia era estatizar. Lembra que a NEP tinha práticas capitalistas. O Stalin não queria isso. Então, já era a NEP. E sem a NEP, eu vou colocar em prática, então, a Gosplan e os planos quinquenais. O que significa isso? Ele ia investir, tá, de maneira mais intensa por 5 anos em setores que ele considerava estratégico. Tá?
O primeiro setor que vai receber muito investimento vai ser o setor da indústria e especificamente a indústria de base. Por que indústria de base, pessoal? Porque se você investe na indústria de base, você tem totalmente um investimento nas indústrias de bens de consumo. As indústrias de base, elas produzem o que a indústria de bens de consumo vai usar, tá? Só vai se produzir um automóvel se tem metal produzido na indústria metalúrgica. Só vai produzir um automóvel se houve, né, no caso ali, uma liga de aço produzida numa siderúrgica. Ou você só vai pôr o automóvel para circular se você fez a extração de petróleo para transformar o petróleo em gasolina. Deu para perceber? Então a ideia era fazer investimento na indústria de base para que houvesse, né, o crescimento das indústrias de bens de consumo, certo? Então coloca aí o que são os planos quinquenais. Põe assim: investimentos. Ou que hora que termina a aula mesmo? 10h30? Tá. Investimentos maciços. Maciços é com C e depois C cedilha, hein, gente? Investimentos maciços por 5 anos. Por 5 anos. Em setores estratégicos. Dois pontos. Setores estratégicos. Dois pontos. Indústrias de base. Indústrias de base. Infraestrutura. Indústria de base, vírgula, né? Infraestrutura e educação. Foram esses setores na sequência, tá? A infraestrutura, pessoal, construindo, por exemplo, né, ferrovias, rodovias, portos, geradoras de energia, tá? Para poder educação, para poder criar um sistema de que as indústrias tivessem, né, um dinamismo, ou para circular o produto, ou para poder produzir algo a partir né, do uso de uma fonte de energia, tá? Ó, eu... Oi, peraí. O governo Juscelino aqui no Brasil, ele não fazia planos assim? Então, olha que bela analogia. Ó, o Juscelino, o JK, ele ficou conhecido como aquele slogan, né, dos 50 anos em 5, não foi isso? Ele fez um investimento, tá, em 5 setores que, na visão dele, naquele momento, iria desenvolver o Brasil, iria criar um cenário de atração industrial para o Brasil. Eu não sei te falar se o Juscelino ele foi inspirado no Stalin, tá? Não acredito que havia uma identificação do governo do Juscelino com o governo do Stalin, tá? Mesmo porque o Juscelino ele tomou um partido, né, um rumo totalmente pró-capitalismo, tá? Porque pegou muito empréstimo do FMI, do BIRD, bancos que foram criados naquele contexto lá, né, de Guerra Fria, tá? De pré-Guerra Fria, tá? Agora, que há uma semelhança nesse tipo de investimento, não tenha dúvida. Os 5 setores do plano de metas, tá? Que é o dos 50 anos em 5 do JK, são, olha só, educação e alimentação, tá? Num primeiro momento, certo? E os outros 3, ó, indústria, geração de energia e transporte, ou seja, infraestrutura. Então tem muito a ver, tá? Tem assim uma certa semelhança. Não dá para a gente chamar de planos quinquenais aqui no Brasil, porque foi um período só. O Juscelino ele ficou de 55 até 60, 5 anos, tá? Mas
dá para falar que, né, tem aí uma certa semelhança por serem investimentos em cinco categorias, tá? Nesse ponto, beleza? Uma boa analogia, certo? Voltou? Agora, pessoal, ó, a gente fez, então, ó, Gosplan, planos quinquenais, ambos, tá? Deram muito certo. E o próximo, agora vamos pegar no campo, tá? Ó, colcose, sovicose. Só que aí vocês vão escrever desse jeito, ó. Dá uma olhada. Põe assim, comparação, colcose, sovicose. Comparar um com o outro. É no campo, tá, pessoal, agora? Pode ir? Ai, ai. E agora? Nervosa. Pronto, gente, senão daqui a pouco eu tô dormindo. Tá, vamos lá, olha só. Lá esse microfone, é verdade, tá fazendo uns ruídos aí. Ó, não, tava de boa, não tava. Ó, colcoses. Pessoal, são propriedades agrícolas, tá? Os colcoses, pessoal, eles são chamados de fazendas coletivas. Os sovicoses são fazendas estatais. Ambas pertencem ao Estado, não tenha dúvida disso, não tinha propriedade privada. Mas o que vai diferenciar de uma coletiva de uma estatal é o seguinte: olha só, as fazendas coletivas, os colcós, eram administradas por camponeses, famílias de camponeses, tá? As fazendas estatais dos sovcoses, elas eram administradas por funcionários públicos. Ou seja, né, não eram camponeses, eram pessoas que o Estado colocava para trabalhar, tá? Os colcoses eram propriedades menores e os sovcoses eram propriedades maiores, tá? Beleza? Pessoal, os colcoses, eles estavam localizados na parte europeia. Já vou mostrar no mapa. E os sovcoses, eles estavam localizados na parte asiática. Vou mostrar aqui o mapa para vocês entenderem, ó. Já volto lá para vocês copiarem. Olha só, pessoal. Essa área aqui era a área dos colcoses. Nesse pedaço do Cáucaso não tinha produção agrícola. Essa área dos quistãos era a área dos sovcoses, tá? Lembra que eu expliquei na frente A para vocês? Eu coloquei sobre o desastre que aconteceu no Mar de Aral. Lembra disso? O Mar de Aral, ele secou praticamente, né? E o que foi que aconteceu? Desvio, tá, de dois rios, Amu e Sir, né, para poder fazer irrigação de algodão, né, produção de algodão, tá?
na área entre o Uzbequistão e o Cazaquistão, ou seja, aquela área é uma área asiática, era uma área dos sovcoses, lá que teve o problema, tá? Então a ideia lá era, olha só, vamos primeiro nos cocós para não dar bosta, ó, produção para os camponeses. E a produção aqui no Sovcoses era para a URSS. Por isso, o projeto ele foi meio que mal executado, porque tinha uma necessidade dele ser feito de maneira muito rápida, tá? Então, produção para a URSS. Deu para entender? E aí, né, na rapidez, fazendo um projeto, né, mal executado, isso aí resultou naquele desastre ambiental que aconteceu no Mar de Aral. Beleza? Deu para entender aqui, pessoal? A Não, não, então, mas conseguiram entender a comparação das duas áreas, certo? Pronto? Pode ir, gente. Vou voltar lá naquela parte do Stalin, tá? Para a gente poder ir vendo ainda. Ah, já 10:29, é 10:30. Só coloque então isso aqui, pessoal, ó, 1930 Gulags, só põe isso. Eu começo explicando a semana que vem para vocês. Ó, 1930 Gulags. E aí a partir disso eu explico para vocês semana que vem. Tem prisão, prisão de trabalho forçado. Ah, então, mas esse novo Call of Duty não é baseado em antigamente, não, é um novo, né? Mais futurista, não é? Que tem os gulags, tá? Só põe isso então, pessoal. 1930, gulags, terminamos por hoje. Fechou? Tá vendo? Passou rápido, gente.